Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é o 5º episódio que a gente vai estar falando sobre experiência de quase morte, de relatos de pessoas que voltaram da morte e trazem toda essa bagagem, esse conhecimento, essa expansão de consciência que esse fenômeno proporciona para quem o vivencia. Hoje trouxemos nossa amiga com traços celtas aqui, amiga antiga de muitas vidas, Romy Schneider, que não é minha parente, não é minha prima, mas tem o mesmo sobrenome. É um prazer receber você aqui hoje, Romy. Antes eu queria dar um recado aí pro pessoal. Dia 16 e 17 de dezembro, agora sábado e domingo, eu vou estar em São Paulo. A gente vai fazer 3 workshops lá, 2 no sábado e 1 no domingo. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui os detalhes sobre esse workshop. A gente convida todo mundo a participar. Vai ser um evento sensacional, imperdível, e a gente espera vocês lá. Como sempre, Alexandre aqui junto comigo para entrevistar a Romy e também um especialista no assunto. Então hoje eu vou ser mais espectador do que entrevistador, porque o Alexandre vai trazer a bagagem dele como estudioso da experiência de quase morte e a Romy trazendo a experiência dela. Romy, seja bem-vinda e a gente pede que você comece falando um pouco sobre você. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e a gente estava falando há pouco da importância da gente compartilhar o que a gente já vivenciou para, quem sabe, servir e ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo fenômeno. Eu vivenciei essa experiência tem mais de 3 décadas e a vida me conduziu para o dia a dia, para fatos que não me fizeram refletir. E somente há 4 anos, quando eu chego na Conscienciologia, é que eu começo. Não que ao longo dessas décadas eu não me perguntei por que isso aconteceu. Mas o experimento vivenciado intraconsciencialmente e devido ao contexto intrafísico não me permitiu que eu olhasse profundamente para isso e eu não tinha cognição para isso também. Então isso que é importante trazer. Mas tudo aconteceu, a minha EQM deu quando eu tinha 24. Começou quando eu tinha, a história começou com 24 anos. Eu estava casada há 2 anos, recém-graduada, trabalhando com uma vida profissional assim, em ascensão. E eu pretendia continuar meus estudos e a maternidade não estava nos meus planos. Até que em maio daquele ano eu recebo uma carta, que eu guardo até hoje, inclusive, do meu futuro filho, pedindo licença para fazer parte da família, mas uma carta amorosa no Dia das Mães. Opa, mas como que essa carta chegou até você? O meu marido, ele estava querendo ser pai, e aí ele escreve essa carta amorosa em nome do filho, do pretenso filho, que queria vir a essa dimensão, pedindo licença para vir, para chegar. Eu olhei. Mas é uma espécie de psicografia ou foi uma ideia que ele teve? Ele teve uma ideia, uma intuição que ele colocou assim, como é que ele colocou assim, da central de pai, de bebês de outra dimensão. Ele teve uma criatividade assim incrível e assinou como pretenso filho chamado Amor. Eu olhei a carta, me sensibilizei, Dia das Mães e tal, mas assim, minha vida estava com mega foco na minha carreira e tal. Guardei a carta e segui minha vida. 3 meses depois, acidentalmente, eu engravido, em agosto. Isso aconteceu em maio, em agosto eu estava grávida. Aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, como assim, né? Tô grávida porque a gravidez traz uma insegurança para a mãe. Pelo menos eu senti uma insegurança, não estava planejado, pelo menos consciencialmente, de forma lúcida não. Mas enfim, assimilei isso e vamos em frente. Uma gravidez normal, 9 meses, tranquilos. Eu trabalhava, continuei fazendo as minhas atividades normais. Chega para o nascimento, né? Eu passo 2 dias em trabalho de parto. Passando com a bolsa arrebenta, eu com contração, mas chegava na hora de eu chegava no hospital, o bebê cansava e dormia. E o médico, homem, vai caminhar, vai fazer atividade física, vai fazer isso, para ver se a gente consegue um parto normal.
Não consegui, depois de 2 dias o bebê entra em sofrimento, e aí o médico disse, não, nós vamos fazer uma cesárea de emergência. Entro para o procedimento de cesárea, tranquilo, tudo normal, o bebê nasce normal, Copigar 9, depois 10 nos próximos minutos. Eu vou para a sala de recuperação, um momento assim de alegrias para mim. Encontro na sala de recuperação uma amiga de infância, de ginásio, na época, né, de ensino fundamental, que estava fazendo o estágio dela em obstetrícia. Mais um momento de felicidade e tal. Tenho alta do centro de recuperação ali de pós-anestésico e vou para o quarto. Chego no quarto, meu bebê já estava me aguardando, eu amamento e nós 2 dormimos. Isso por volta já de 1h da manhã, ele nasceu às 21h36. Então, o tempo que eu saí do bloco cirúrgico, que foi para a sala de recuperação, volto para o quarto, eu imagino que seja já de madrugada. Eu amanheço às 6h da manhã com uma enfermeira entrando no quarto, para fazer uma injeção porque como a mãe eu sou O negativo, o meu filho era positivo, então tinha que fazer uma injeção para que eu não tivesse problema nas próximas gestações. Sempre acontece isso quando mãe e filho têm incompatibilidade de sangue. Ela aplica essa injeção e o meu sangue, e a injeção, o sangue não coagula, continua escorrendo. E aí acontece a primeira sincronicidade. Eram 6h da manhã, o obstetra, naquele momento em que o sangue não para de escorrer no braço, o obstetra entra no quarto e diz assim, olha, eu precisei atender uma outra paciente que teve uma questão agora de cedo, e eu aproveitei e antecipei minha visita que eu ia fazer para você hoje. Quando ele entra no quarto, o meu marido diz assim, o João, que é o nome do obstetra, né? Dá uma olhadinha, não está parando de sangrar o braço dela. Ele imediatamente corre para mim e levanta os lençóis da cama. Eu estava já imersa numa poça de sangue. Ele me pergunta o que você está sentindo, eu não sentia nada. Ele simplesmente aciona imediatamente, me levanta já no lençol mesmo, me joga em cima da maca, me leva para o centro de cirúrgico novamente. Ele passa, ele diz, olha, vamos ver o que aconteceu, se houve um rompimento de alguma artéria na cesárea, para a gente estancar isso. Eu vou, ele passa por uma anestesia geral. Quando eu começo a recobrar os sentidos na sala de recuperação novamente, eu tenho dores assim insuportáveis no abdômen. E eu lembro que as dores eram tão fortes que eu estava em frente para a bancada do médico plantonista ali da sala de recuperação, e eu disse para ele assim, chama o meu médico porque eu vou morrer. Eu disse para ele, eu tô com muita dor. E ele me responde assim, eu acabei de te dar morfina. E eu disse, sim, chama o meu médico. E ele disse, eu já estou chamando. A próxima rememoração que eu tenho é dele sentado do meu lado, o médico, dizendo, olha, Rony, a gente entende que para olhar melhor para você, vou te levar para a unidade de terapia intensiva. E as dores continuavam, elas não haviam cessado. Eu vou para a unidade de terapia intensiva, e aí entra uma equipe multidisciplinar, né? Entra hematologista, gastro, enfim, uma equipe imensa de médicos. Só que eu vou para a unidade de terapia intensiva e meus rins começaram a entrar em falência também. Então, todos os órgãos começaram a entrar em falência. Eu não tinha mais... Eles me mantinham num estado que a gente chama de pré-coma. Então, quem passa por unidade de terapia intensiva sabe que a cada 30 minutos você mede os sinais vitais, você não tem sossego lá. E a dor constante. E aí eu já estava assim, uma gema de ovo, eu já estava com icterícia altíssima, o fígado já tinha se desmanchado, os rins também não funcionavam, e assim, aí começou todo um tratamento de toda a equipe, e eu passei nesse período todo, foram 30 dias, eu passei por mais 4 reintervenções cirúrgicas. Eu peguei um vírus chamado citolomegalovírus. Então, enquanto eu fazia hemodiálise, implantaram cateter para
para medicamento, porque eu era toda necrosada, eu não tinha mais veia em lugar nenhum, eu tinha dores não só de todo o processo que eu vivia, mas eu tinha dores também na coluna, porque eu estava na posição daquela maca de cama de UTI, que eu não me mexia, então me doía a coluna, me doía tudo. Era dor incessante, dia e noite, porque em UTI você não dorme. Se você quiser dormir um pouquinho, vem o enfermeiro mexendo com você a cada 30 minutos, tirando sinais vitais, mexe aqui, e aí o tempo todo, terapia intensiva mesmo. E assim foi, eu saí, entrava de bloco cirúrgico e esses 30 dias se passaram cada vez menos. Eu só tinha contato com a equipe médica e com o meu marido, que chegava e me trazia notícias do meu filho. Só que assim, cada vez menos eu tinha lucidez sobre o que estava acontecendo e eu vivia aquele processo assim, de dor dia e noite. E não sabia o que estava, perdia o contato com a realidade, porque você fica num momento de... A minha consciência entrava em alucinação, voltava para a realidade, eu só ouvia, não tinha energia para abrir os olhos. E assim foi. Até que um dia eu estou quietinha ali e eu ouço, porque quando você está nesse estado, é interessante falar isso, quando você está em estado ou de coma ou de pré-coma, a única coisa que funciona perfeitamente é a audição. Quando eu voltava, eu ouvia tudo o que estava acontecendo na sala. Às vezes eu voltava, às vezes vinha, mas eu ouvia sempre o que estavam falando. E sou interrompida por um padre que se apresentou como padre, perguntando se eu aceitava, se ele podia me dar extrema-unção. E aí aquilo me veio assim um sinal vermelho, assim, o que está acontecendo? Será que ele pensa que eu vou morrer? Que eu logo pensei, extrema-unção, isso é para quem está morrendo. E eu só lembro disso. Ele pedir licença e aquilo foi um choque, porque até aquele momento, apesar de eu estar 30 dias numa UTI, fazendo hemodiálise, e aquele processo que eu não dormia, inclusive, os únicos momentos que eu conseguia dormir é quando eu fazia hemodiálise e eu tinha pego aquele vírus, o citalomegalovírus, fora que todas as patologias possíveis. E quando acontecia deles tirarem todo o sangue para passar pelos filtros da hemodiálise, esse vírus, ele me dava uma pressão, ele aumentava a minha temperatura, que eu ia a 40, 41. Eu começava quase que cozinhar ali na UTI. E aí eles me davam medicamento para baixar a febre. E aí eu dormia. Então, acabava sendo que a hemodiálise, para mim, era o único momento que eu conseguia dormir. Esse padre, ele era... Qual que é a tua avaliação? Ele era extrafísico, ele era uma alucinação, ou ele era um padre mesmo? Eu estava na PUC, em Porto Alegre, Hospital de Padres, então eu imagino que seja intrafísico mesmo. Que era. Porque depois eu vinha saber que a família toda já tinha se despedido, todos os recursos já haviam se esgotado. E o teu filho? Ele já estava em casa. Estava em casa, sendo cuidado... Por tias, por prima, por quem passasse na porta, vem cá que tem uma criança que precisa ser atendida. E assim foi. Eu recebo aquele choque quando vem essa informação para mim, perguntar se podia me dar extrema-unção, eu apago. A próximo momento, aí que vem o meu grande desespero. Eu acordo com uma energia, com um tubo de energia puxando pelos meus joelhos, pelas minhas pernas e me conduzindo para um túnel, que na minha tela mental parecia que era um túnel, mas era uma energia muito forte. Te puxando. Me puxando. E eu, num desespero mental, tentando ver aquele túnel e tentando colocar os pés naquele túnel. A questão toda... Para não entrar no túnel. Para não entrar no túnel. Para tentar, como se eu estivesse buscando a borda do túnel. E a energia que vinha desse túnel, dessa energia que me puxava, era muito ruim. Mas era muito ruim, eu nunca tive até hoje a mesma percepção de energia daquele momento. E aquele desespero, aquele embate mental ficou por uns segundos e eu apaguei de novo, perdi a lucidez. E acordo e me vejo num outro momento aí, assim, a primeira sensação que veio assim, eu não tenho dor.
eu era apenas o meu pensamento, sem dor nenhuma, numa paz imensa, em algum lugar, não sei aonde, mas eu era aquele momento, a minha consciência, aquilo que eu estava ali, era só um sentimento de presença, naquele espaço-tempo, e uma sensação assim, a minha mente vazia, nada vinha. Depois de tanto tempo no sofrimento, isso deve ter sido um alívio enorme, né? É assim, eu estava, sabe aquela sensação de você estar flutuando em algum lugar, que você diz assim, ó, eu estou no paraíso, eu estou em algum lugar assim. Era uma sensação de um bem-estar pleno. Não sei se é difícil você encontrar palavras para definir o que você sente, mas era assim, é como se você estivesse boiando em algum lugar sem nada, apenas você naquela imensidão. Aí eu sou interrompida e veio uma pergunta assim: quem vai cuidar? E repete e dá o nome do meu filho. Quem vai cuidar do fulano? Eu imediatamente formulo 3 hipóteses. Dessas 3 hipóteses, no momento que eu formulo, eu descarto uma a uma por razões assim, ó, bobas, imaturas. O questionamento, as opções eram de pessoas que iriam cuidar do seu filho na sua ausência, em você morrendo. Exatamente. Quem é que vai cuidar? E aí eu mentalmente formulei 3 hipóteses. Uma irmã minha, minha cunhada que seria madrinha e o pai. E descartei os 3. No momento em que eu descarto os 3, descarto a última hipótese, eu venho uma rememoração da minha mãe. Da importância da minha mãe na minha vida, do carinho dela, da importância da mãe por um filho. A minha mãe dessomou, eu era muito jovem, e sempre me fez muita falta, aquela dor que eu sentia da falta dela em toda a minha vida. Tanto é que, interessante isso, eu estou entrando na maternidade, a primeira imagem que vem assim, quando eu, para ganhar um bebê, vem assim, ó, ai, que vontade de deixar minha barriga aqui para minha mãe, depois eu volto para pegar meu filho, né? Nessas horas a gente lembra muito da mãe. E aí... Desculpa, esse é o seu primeiro filho? Meu primeiro filho. É o primeiro filho. Então, aquela sensação da forte presença da mãe. E naquele momento que veio a imagem, aquele sentimento da minha mãe, veio também a importância dela e aquilo que eu senti da falta dela, de não desejar isso para ninguém. E aí, não existem palavras para dizer, mas é assim, ó, houve uma mudança no meu cérebro, alguma coisa aconteceu. Sabe quando você faz uma virada e acontece uma expansão? Quando eu decido assim, somente eu posso... E aí foi que eu tomei a decisão. Somente eu posso ter esse papel, né? Exercer esse papel de mãe. Essa função, bem assim, essa função de mãe. E aí, naquele momento, houve uma expansão. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eu trago até hoje na minha memória a sensação de que parece que houve uma virada na minha vida, no meu cérebro, em alguma coisa. A minha mente expandiu. E aí eu senti uma força, uma capacidade de um empoderamento, uma força interna indestrutível. E aí eu tô naquela sensação assim, usufruindo daquele bem-estar, que é mais do que um bem-estar, é uma sensação assim de eu estar gigante. E aí vem a segunda pergunta. Você sabe que você vai ter que reconstruir todo o teu corpo? E aí, diante daquele momento que eu estava vivenciando, daquele sentimento assim de estar super, de nada no mundo poderia ir contra, eu achei assim, mas que pergunta, sabe? Aquela coisa assim, mas por que tá me perguntando isso? E aí só respondi assim, a decisão foi tomada. A próxima rememoração que eu tenho, assim, voltei a ser, né, abóbora, volto para o corpo, começo a sentir dor, e os relatos que eu tenho a partir daí foram os seguintes. Um médico aparece, meu marido e o irmão dele estavam na lanchonete do hospital, ele entra lá, assim, ó, gritando, o médico, dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas tem uma coisa maravilhosa para contar. Os exames dela estão sinalizando que
tá regenerando o fígado, que os rins estão começando a voltar, que tudo está se recompondo. E a partir dali, assim, foi só alegria. O corpo começou a se recompor e foi muito rápido. Eu tive que aprender a caminhar de novo, eu não tinha mais músculos, né? Um passo que eu dava, eu suava assim, feito, né? É impressionante como a gente perde musculatura muito rápido. Eu não sabia mais andar. E assim, ó, o mais interessante é que com tudo isso, em menos de 10 dias, no máximo 10 dias, eu estava em casa, obviamente com a barriga aberta, porque a cesárea eles não fecharam. A cicatrização demorou. Foi de dentro para fora, fiz curativos em casa e a vida seguiu. E assim, cheguei em casa, tinha um bebê me aguardando, eu não conseguia segurá-lo no colo, em pé, porque eu estava com a barriga aberta, eu sentava para cuidar dele, ele chorava noite e dia, porque ele tinha não só a questão de não estar longe da mãe esse período todo, mas ele tinha cólicas, então ele comia e chorava. Até o 6º mês ele chorou dia e noite. Então, assim, essa experiência interessante que eu vivenciei, eu nunca compartilhei com ninguém, nem com o pai. Os teus familiares? Ninguém. E é interessante porque todas as experiências que eu tive na minha vida, assim, que foram antes de chegar na Conscienciologia de parapsiquismo, eu nunca compartilhei com ninguém. E tudo isso para mim era muito natural. Eu vivia a experiência, eu fazia, eu me posicionava, e aí tem outras experiências muito interessantes que eu tive, mas eu me posicionava, eu sabia o que estava acontecendo, mas assim, eu nunca compartilhei com ninguém. Eu vivia aquilo para mim passava, e foi assim que aconteceu. Mas nesse período todo de décadas, que hoje meu filho tem 36 anos, eu só fui a olhar de fato, porque tudo que eu vivenciava e via de experiências de quase morte e tal, nada eu me via nessa experiência. Eu não identificava que fosse uma EQM. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu quis entender por que eu vivenciei o que eu vivenciei. E aí começou a minha pesquisa, minha autopesquisa. E aí eu comecei a primeiro fazer os cursos, isso foi em 2019. E aí eu comecei a ir atrás de entender e começar a me conectar com essas minhas experiências de parapsiquismo, começar a fazer a assunção do meu parapsiquismo também. Agora, Romy, o que os médicos falaram da tua recuperação? Tem alguma explicação lógica? Primeiro, assim, a minha hemorragia nunca foi... eles nunca souberam qual foi o fato gerador. Existiu a hipótese de ser uma doença muito rara, porque quando o médico me reinterviu, segundo ele, não tinha nenhuma veia rompida. Então, e o fato do que aconteceu depois disso, eu tenho como hipótese assim, como eu perdi sangue a noite toda, e a falta de sangue para os demais órgãos levaria a eles não funcionarem, obviamente, entrar em falência. Então, isso era consequência natural. Mas a causa da hemorragia nunca foi trazida. Por que isso aconteceu? Eles trouxeram como hipótese, depois, que foi essa degeneração hepática gordurosa que ocorre assim, entre 1 milhão de mães, que quando entra em trabalho de parto, o fígado começa a se decompor. Ele faz a atividade inversa dele e ele entra em autodestruição. Mas como eu estava em recuperação, eles teriam que fazer biópsia para comprovar isso. E aí isso foi descartado. Então até hoje, pela medicina, eu não tenho nenhuma... Eles não sabem. E no caso da sua recuperação, também tem alguma explicação no sentido do porquê que você se recuperou? Ou também não. Eles simplesmente assim, não sei. Primeiro que assim, não sei. Você sei. falou que até a família já tinha se despedido, né? Então, provavelmente Sim. Os médicos já tinham perdido a esperança. Já ali, não né? Eles tinham todos os recursos já tinham sido realizados. Não havia nada me fazia, nada dava retorno.
Eles só usavam o quê? Hemodiálise, faziam os tratamentos, tudo que era possível para tentar me manter viva. Rome, vamos lá. Primeiro eu quero te parabenizar pela tua capacidade de contar a história. O teu relato até aqui já é bem impactante, me arrepiei em vários momentos aqui. Você tem uma capacidade bem impressionante de relatar, né? Eu vou ter várias perguntas. Vamos lá. Já tô curioso sobre algumas questões aqui. A primeira delas é a seguinte. Até ali, você falou que isso foi aos 24 anos de idade? Quando eu ganhei foi 25. 25. Como que era a sua visão nessa época sobre espiritualidade? Você era de alguma religião? Que ferramentas, que recursos você tinha para, de repente, interpretar esse fenômeno? Olha, eu já nessa época, eu já tinha frequentado um centro espírita lá em Porto Alegre. Já tinha uma visão, eu era católica e tal, já tinha uma visão, assim, ó, é uma coisa interessante, porque eu tinha uma visão do espiritismo, de que a vida não se finda com a morte, mas era muito incipiente ainda, é uma coisa muito dogmática, né? Eu sinceramente, o que eu vivenciei ali, eu não tinha lucidez. Não era claro para mim. Eu vivenciei a experiência, me posicionei enquanto consciência e tal, mas quando eu volto, as demandas intrafísicas são tão grandes que eu precisava, porque eu esqueci de comentar uma coisa. Eu não tinha nós não tínhamos plano de saúde. A gente economizava todas as nossas reservas para fazer o parto, para qualquer emergênciazinha maior. E aí acontece isso, eu sou encaminhada para uma UTI particular, porque era a única forma, o meu caso era grave, e toda a equipe médica também. Eu saí do hospital com um filho para criar e com uma conta médica hospitalar de anos. Então, assim, eu não tinha tempo sequer, assim, ó, eu saía grata de ter saído viva e sempre em nenhum momento, isso que eu acho interessante, eu sempre pensava assim, ainda bem que aconteceu comigo e que não foi com meu filho. Sabe? E eu saí tão grata por eu ter saído viva dessa história, que eu só queria deixar para trás. Entendi. E a segunda pergunta que eu faço para você é o seguinte: você vivenciou isso aos 24 anos? 25, desculpa. Você comentou que isso já se passaram 3 décadas disso, e você só abriu essa experiência depois que você entrou na Conscienciologia, ou seja, de 4 anos para cá. Na verdade, eu fui abrir a experiência menos que de 4 anos, porque eu comecei a fazer pesquisa. O que acontece? Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu estava em São Paulo ainda, e eu acessei a Conscienciologia pelo Valdo Vieira, pelo YouTube. E eu estava já numa fase da minha vida, onde eu estava, naquele ano de 2019, no ano de 2018, eu já estava num processo de pedir desligamento e de buscar alguma coisa diferente para fazer na minha vida. Eu sabia que tinha. E vinha para mim assim, ó, de comunidade, para eu buscar comunidade, vinha informação. Meu parapsiquismo é assim, vem informação. E eu, comunidade, aí comecei a pesquisar algumas comunidades, achei que era comunidade, vi uma em Santa Catarina, vi algumas de pessoas que se reúnem, vão viver em umas comunidades. Eu olhei para aqui assim, não é isso. Acionei conheci o Valdo Vieira pelo YouTube e comecei a assistir. E aí, uma palestra enorme que ele tem de reurbanização de horas, eu fiquei assistindo aquilo. E assim, tudo era muito natural e tal. Até que um momento, essas coisas são interessantes, né? Eu me deparo com com o César Cordioli comunicando a dessoma dele. Que quando eu começo a ver que estava fazendo sentido e tal, eu vou ter que procurar alguma coisa, deve haver alguma instituição aqui em São Paulo que tem alguma coisa a ver com essa... E ele faleceu em 2015, né? Exato. Você acessou em 2019. Foi pouco tempo depois da morte dele. Quando eu
vejo e assisto o comunicado do Cordioli falando que ele tinha dessomado, eu tô no quarto do meu apartamento em São Paulo e do quarto pro banheiro tem um degrauzinho. Eu sento naquele degrau e começo a chorar. É interessante, porque assim, do nada. E aí eu digo para mim mesma assim, cheguei tarde. Mas aí não tinha, continuei procurando, cheguei na Conscienciologia, aí encontrei o IPC em São Paulo e a CIP. Eu disse, bom, pelo menos eu vou estudar. E aí me identifiquei mais com a CIP, comecei a fazer os cursos de bases e tal, com o Rodrigo Marchioli, que estava lá, com o Daniel, enfim, aquela turma lá de São Paulo, que estava em São Paulo na época. Em julho, isso em março, eu fiz os cursos, em julho eu vim fazer o Praxis aqui em Foz do Iguaçu com o Mário Oliveira. E aí eu venho assim, muito verdinha, mas muito verdinha e tal. E aí tô no campo lá do curso Praxis, eu disse assim, porque Praxis naquele ano foi Efeitos do Perdão. Eu disse, quem eu vou perdoar? Aí pensei assim, se o meu médico, vai que o meu médico errou e não assumiu isso, vou perdoar ele, né? Pensei isso, né, antes, lá no colchonete, no curso. Quando chega na hora que eu sou chamada para ir para o acoplamento com o Mário e com o amparador, o campo muda, e aí vem a pergunta assim, por que aconteceu a minha hemorragia na EQM? Simples assim. Eu nem tinha controle da pergunta, a pergunta veio. Não era o que eu tinha planejado. E aí o Mário coloca a questão, né, ele fala, a questão da imaturidade, de não ter lucidez, do quanto é importante a gente ter para trazer uma outra consciência a essa dimensão. Estarmos preparados. Depois o Mário acrescenta e diz assim, para o amparador, mostre para ela o que ela pode ver, que ela tem maturidade para ver. E aí na mesma hora vem assim com a lucidez assim, 2 soldados romanos, um de frente para outro. Soldados, sabe aqueles soldados cavaleiros que tinham aquelas lanças muito grandes que corriam um contra o outro? De cavalo, né? De cavalo. Mas a lança era assim, com aquelas correntes no pescoço, com aquele capacete de ferro, sim, tudo assim. E eu sabia que eu estava aqui e que a consciência que estava na minha frente era o meu filho. Sabia. A gente sabe. E o que mais me chamou a atenção é que tinha uma bola dourada de energia que pulsava do lado, na direção do lado que estava, né, a outra consciência. E eu olho para aquilo assim, e aquilo me impacta muito. E aí sai de cena, e aí me perguntam assim, você tem mais alguma pergunta? Eu disse, não. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu volto pro colchonete, e aí quando eu volto pro colchonete, eu começo a chorar. Vem uma grande dor de cabeça, uma enxaqueca terrível depois. E ali eu acho que eu comecei o meu processo. Então eu comecei a entender, naquele momento, assim, que se tratava de uma recomposição. Primeira informação. Como eu não fui adiante, eu continuei com a dúvida sobre a hemorragia. O que causou a hemorragia? Uma coisa é recomposição. Quantos de nós fazem recomposições e não passam por uma EQM? Recomposição, no caso, você se retratando com a consciência que foi o teu filho. Exatamente. Que foi, então, que era o consciência que é o filho dela, que é o meu atualmente, filho. Que lá no passado exatamente, foi um adversário, alguma coisa. A informação que veio, que eu começo a chorar no colchonete, foi assim, eu tirei a vida dele. E agora você está dando uma nova oportunidade. E agora a gente estava fazendo recomposição. Independente disso, eu tenho essa resposta, tenho uma da hipótese, recomposição grupo kármica. Bacana. Mas por que eu tive hemorragia? Eu poderia fazer recomposição sem precisar passar por isso. Correto? E aí eu trago uma outra hipótese sobre a hemorragia. A questão da minha retrovida. Eu tenho como hipótese na minha pesquisa, na minha autopesquisa, porque também, aí entra outro contexto. Eu começo a fazer, participar de dinâmicas e tal, e começa a vir informações e de grupos para eu assistir. E grupos relacionados, por exemplo, a sufragistas da Inglaterra. Isso vem num campo, vem no outro campo, e grupos ligados a esse movimento das mulheres que faziam pelo direito ao voto, né? Que aconteceu no mundo todo e especialmente na Inglaterra. O único país, eu já fui
diversas vezes para a Europa, em diversos países, que eu repito as vezes que eu vou em alguns países, mas a Inglaterra é o único país que eu não vou. Não vai. Eu tenho Uma trava. uma trava, não gosto da energia, sabe? Não vou para a Inglaterra. Quer dizer, você nem chegou aí para dizer energia é ruim, você já nem considera. Não vou. E a hipótese, a partir das experiências que eu tenho e dessa hemorragia que eu tive, é de eu ser uma das sufragistas, pertencer àquele movimento, que cometeu um ato naquele movimento que foi um suicídio inconsciente dentro do movimento, e ela morreu em decorrência disso. E que possivelmente foi de hemorragia. E aí vem aquela hipótese de eu estar repetindo a questão da energia, só que essa personalidade, ela dessomou com 40 anos. E tem muitas características que eu tenho, ela foi professora, ela tem muitas histórias que são muito similares às minhas. Porém, é uma pesquisa, eu não tenho confirmação nem nada, é uma hipótese. Mas que pode trazer um reflexo dessa. E a questão assim, ó, eu sempre fui uma pessoa que assim, ó, os limites para mim, a vida tinha que me colocar, porque eu tenho muita energia para fazer as coisas, e eu sempre repetia assim, eu sou meio kamikaze, porque eu coloco uma meta na minha mente e eu não vejo as dificuldades que eu tenho para passar, eu vou fazendo e não importa. Atropela as dificuldades. Atropela as dificuldades, e às vezes eu coloco a vida até em risco. Então, isso nessa vida. Já ainda assim, bem mais contida, mas eu tinha a expressão assim, eu sou meio kamikaze, eu repetia isso. E eu comecei a analisar assim, eu tenho que refazer essa minha... Porque kamikaze eram assassinos, né? Claro. Então, assim, eu tenho que repensar essa forma de manifestação. E essa tua postura de não compartilhar essa experiência ali, porque assim, deve ter sido muito impactante você vivenciar isso, mas você volta e não comenta isso nem com família, nem com ninguém próximo. Você consegue dizer assim o porquê que você não queria compartilhar? Você fazia uma força para esconder isso? Não, era muito natural. Ou você simplesmente guardou numa gaveta? Guardei assim? numa gaveta. Aquilo não me incomodava. O que me trazia sempre no questionamento era por que eu vivenciei aquilo. Eu sempre trazia o questionamento para mim mesma. Mas você questionava de alguma forma a veracidade daquilo, ou encarava como uma alucinação, ou você tinha uma certeza íntima de que aquilo foi real, vivenciado? E aí vem assim, aquilo foi muito natural para mim. Eu não cheguei nem a duvidar nem nada. Aquilo foi um momento, assim como eu passei todo a quase dessoma, as dores que eu sentia, o fígado se desmanchando. Então, o que eu observei desse fato, né? Eu não questionei nada, nunca questionei. Isso para mim passou assim, como um fato que tinha acontecido, mas não parei para refletir. A vida me demandou tantas outras coisas, me trouxe tantos desafios depois disso, que eu não parei. Porém, eu trouxe isso na minha intraconsciencialidade e parecia assim, que não era o momento. Uma hora eu vou olhar para isso, mas ainda não. Uma hora eu vou olhar para isso. Entendi. Isso. Só uma... Pode. Não, só queria... Já que você está falando de contar, só fiquei curioso, como é que a sua família recebeu quando você falou? Você contou depois? Você está com o mesmo marido ainda? Não, a gente separou 8 anos depois, eu me separei. O teu filho, como é que ele reagiu quando você contou para ele? Enfim, como é que seus parentes lidaram com tudo isso? Fiquei curioso, como é que... É interessante, né? Eu sou uma pessoa meio diferente na família. Então, quando eu conto esses relatos, eles olham para mim e dizem assim, de você tudo é possível. Porque desde pequena eu era a estranha. Somos em 15 irmãos. 15? Eu sou a 11ª. Então, assim, desde pequena eu já me achava uma pessoa, eu era, um valor para mim fundamental era o estudo, então eu era meio fora da curva, porque eu era muito estudiosa. Eu era a irmã que se acidentava com tudo, eu tenho cicatrizes no corpo todo, porque eu vivia tendo pequenos acidentes domésticos. Eu era mais calada, no sentido de ser mais introspectiva.
E aí, hoje, né, eu olho para tudo isso. Nasci numa cidade com uma fitoenergia imensa, era uma cidadezinha muito, a quase 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, assim, eu entendo, eu hoje olhando, eu nasci nessa cidade porque eu precisava daquela energia, por eu ser ectoplasta, né? Eu precisava daquela energia para fixar a minha vida intrafísica, nos primeiros anos de vida. Sabe o que eu queria perguntar para você? Por exemplo, quando você comenta da experiência, né? Que você, da IQM ali mesmo, que você estava naquele espaço-tempo diferente, em que você estava com aquele bem-estar enorme, daí veio a primeira pergunta, que eram as pessoas que poderiam cuidar do seu filho, e aí você descartou, tomou a decisão de que era você mesmo. E aí veio a segunda pergunta em relação à superação dos desafios ali do teu corpo, de reconstruir teu corpo, né? E você já estava tão decidida em relação à primeira pergunta que a segunda pergunta foi óbvia, né? Então, a minha decisão já está tomada. Foi isso que você relatou, né? Uhum. O quanto isso foi presente na tua vida depois para você superar os gargalos que você falou que foram muitos, né? Então, assim, quando vinham as dificuldades, você lembrava dessa experiência como um norteador para tua vida? É bem legal essa tua pergunta, porque esse efeito que eu fiquei, assim, que a gente chama de Hulk, né? Que, enfim, de super mulher. Feito Hulk é quando você fica sempre super poderoso, né? Eu acho que eu levei para minha vida, porque eu acho que eu levei algumas coisas dessa experiência para a minha vida. Uma delas, assim, dois valores que para mim são inegociáveis. Um eu já tinha, mas eu continuei reforçando, e esse valor que eu trouxe, eu apliquei muito na minha profissão, que é o estudo. Então eu utilizei muito para fazer assistência e todas as possibilidades possíveis de desenvolver pessoas. E o outro foi o valor da saúde. Então, assim, nada, não existe limites hoje, até o presente, até hoje, tanto no meu trabalho, que eu podia assistir na questão de saúde para os empregados, eu fazia, para os amigos e para a família. Então, assim, não tem assim, o que eu tiver, se tiver alguém precisando, saúde para mim é primeiro lugar. Isso eu levei. Para você e para os que estão em volta de você. Para quem precisar, que estão em volta. Exatamente, isso é inegociável. E o conhecimento. Então, isso foram alicerces que eu usei na minha profissão até recentemente. Então, na minha profissão, tudo que eu podia fazer para propiciar saúde para as pessoas, eu fazia. Então, assim, para você ter uma ideia desse efeito de potencialização que eu me senti. Depois disso, 17 anos depois, eu vim a descobrir, porque quando eu tive alta do hospital, um médico chegou aí para mim e disse assim, olha, você vai ter uma hepatite, não A, não B, que é bem fraquinha, você nem vai sentir icterícia nem nada, nem se preocupa com isso. Passados os 17 anos, eu estou fazendo um check-up, eu comento com o médico que eu tinha sempre anemia. E aí ele perguntou, vamos investigar isso e tal. Bom, chegamos, eu contando o relato da minha vida. Ele disse assim, hepatite não A, não B, não existe mais, hepatite C. Aí eu tenho o diagnóstico de hepatite C. Pode falar. E aí aí vem as questões dos valores, né? Eu chego em casa e compartilho com meu filho, assim, olha, é isso, hepatite C, eu não tô a fim de fazer o tratamento. E aí o meu filho disse assim, mãe, me dá de presente de 18 anos teu diagnóstico de cura da hepatite. Aí, né? Eu disse, não, então vou fazer isso. Então vou encarar isso. Vou nos 2 médicos, o primeiro diz o seguinte, isso em 2004. Olha, hepatite C, você pode ter isso, causa depressão, suicídio. Muitos pacientes meus têm suicídio, e me apavorou. Disse, esse médico está mais assustado que eu, vou numa segunda opinião. Fui na segunda opinião, a médica disse, olha, tudo depende de cada consciente, de cada pessoa. Eu
passo por isso e disse assim, então tá, então eu vou encarar esse tratamento. Só que o tratamento que ela fazia não era um tratamento de uma vez de injeção por semana e com interferon e ribavirina. O SUS, ele dava, o tratamento era muito mais difícil, porque tinha que tomar injeção todos os dias e tal. Esse tratamento era quase meu salário, se eu fosse fazer com essa segunda médica. Eu volto para a empresa e aí eu vou pro eu era gerente corporativo na época de uma empresa de 6.000 empregados. Eu volto pro meu diretor e disse assim, olha, eu preciso de ajuda. Fui diagnosticada com essa doença e para eu continuar trabalhando, eu consigo fazer esse tratamento com uma injeção por semana. Os comprimidos eu tomo todos os dias. Mas eu preciso que o plano me ajude, o plano de saúde, assuma. Aí ele me respondeu assim, todo dia entra centenas de pessoas aqui na minha sala pedindo ajuda, eu não posso te ajudar. Se eu fosse ajudar todo mundo, eu não teria condições, nós não temos condições. Aí, pela primeira vez, eu como gerente, que sempre, né, a primeira sensação que eu tive foi de chorar. A vontade que eu tinha, assim, um diagnóstico difícil, e ouvir de uma pessoa que eu trabalhava 10, 12 horas por dia, dizer assim, ó, não tenho como te ajudar. Aí vem uma informação de novo, né, para mim, na minha mente, assim, ó, haja como se você estivesse defendendo os empregados. Que quando eu ia defender um projeto, uma coisa assim, que beneficiava os empregados e tal, eu tinha que vender aquela ideia. Então eu saí, eu despersonifiquei, que não era para mim, e mudei o tom de voz e comecei a argumentar com ele. Peraí. Isso. Nesse momento que eu mudo o tom de voz e começo a contra-argumentar com ele, o diretor-geral de recursos humanos, que estava na sala do lado, ouve e entra na sala e diz, o que está acontecendo aqui? E aí eu explico para ele, e ele diz assim, quanto você pode pagar? Eu disse, eu posso pagar 20% do tratamento. Aí ele chama a pessoa responsável e diz assim, negocia com o plano de saúde. E assim eu fiz o tratamento de 1 ano, trabalhando 12 horas. E quem faz esse tratamento com interferon e ribavirina sabe o que é um tratamento de hepatite C. Ele te dá uma hipersensibilidade, você quase não enxerga e dá muita dor de cabeça. E aquilo para mim, assim, aquela questão. Eu tinha objetivo e eu continuei trabalhando, porque o trabalho para mim também era terapêutico naquele momento. Eu trabalhei, perdi cabelo e tal, mas isso para mim era secundário. Terminei o tratamento. Anos depois, eu estou numa posição já maior de diretora. Vem uma pessoa que já tinha sido desligada da empresa já há alguns meses, sem plano de saúde, sem nada, com um pedido para mim de assistir a mulher dele que precisava de uma cirurgia de emergência, se eu podia incluir no plano de saúde. Então, por isso que eu digo assim, que os valores de saúde, e aí eu vi assim, a vida é cíclica, e eu vi aquilo ali como uma oportunidade de retribuição. Então, eu acho que é isso. Quando a vida vai te mostrando valores. Dessa experiência que eu tive, eu acho que o maior valor foi esse. De você ter sensibilidade de eu me tornar uma pessoa mais humana. Então isso, qualquer questão de saúde, não importa o quanto eu teria que fazer, mas aquela pessoa não ia deixar de ser assistida. Até pela experiência que eu tive de como é que não se deve agir em qualquer posição que você estiver, quando alguém precisa. Diz uma coisa, depois que você teve essa experiência, porque assim, a gente percebe que nas EQMs a pessoa às vezes recebe uma carga de energia terapêutica, ou certas cargas de energia muito fortes que reverberam no corpo a ponto de, né, órgãos como no seu caso se estabelecer, pessoas que eram dadas como mortas voltarem de fato, que já estavam totalmente, até com laudos clínicos, morreu. Aí, de repente, ela fora do corpo recebe aquela carga de energia e volta com tudo. Isso, no teu caso, foi apenas uma recuperação física? Ou você sentiu que trouxe algum outro tipo de... Porque, por exemplo, muitas pessoas na pós-EQM relatam um aumento da sensitividade do parapsiquismo, outros têm uma super saúde, outros têm um fenômeno à parte. No teu caso, teve alguma outra coisa se manifestando após o retorno? Ou foi apenas entre aspas, né, essa saúde que você
que você teve? Eu acho que se estendeu para o mental, a minha mente mudou. Tua mentalidade, Mudou. tua cognição, tudo. Tudo mudou. Aquele momento em que eu disse que eu não queria que ninguém vivenciasse mais, passasse por uma experiência negativa, seja qual for, e naquele momento era de não ter uma mãe, aquilo eu percebi que que houve uma expansão. E aí, isso eu trouxe como valor. Então, essa capacidade de me tornar mais humana, de ser mais sensível às pessoas, a minha intuição, o meu parapsiquismo, eu vejo que na minha profissão eu utilizei muito parapsiquismo sem ter visão de que era parapsíquica. Então, Ficou uma sensitividade meio nata, assim, então. ficou Meio natural. Ficou um parapsiquismo impressivo. E é interessante porque tem uma questão por isso que eu acho que é importante, o Valdo fala uma coisa que eu acho que faz todo sentido, que a coisa mais importante do cosmos é o conteúdo da cognição. Sabe, tem uma experiência que relatam da física quântica, que tem uns índios que estão olhando para o navio chegar, e como eles não têm cognição de saber o que aquilo era um navio, eles não enxergam. Eu trago para mim isso. Eu não tinha cognição do que eu estava vivenciando. Eu não tinha. Aquilo não deixou de existir. E eu passei a entender o que tinha acontecido comigo e a fazer análise, a entender o que aconteceu comigo no momento em que eu tive cognição, que foi quando eu comecei a estudar conscienciologia. Que aí eu trouxe uma cognição e disse, isso, e comecei a dar nome, entender o que acontece. Mesmo chegando na conscienciologia, para eu escrever esse relato e falar sobre isso, quando eu comentei isso num grupo de amigos, eles comentaram comigo assim, mas o que você vai trazer de diferente nesse teu relato de IQM? E aí eu comecei a refletir, disse assim, não, eu tenho que trazer algo, porque o que nunca eu havia entendido nos relatos, e por que eu nunca tinha entendido que eu tinha tido uma IQM, que a IQM nada mais é do que uma projeção, né? Uma saída do corpo forçada em circunstâncias críticas, que você está por traumas, circunstâncias de você estar moribundo. Mas ela pode ocorrer pelo mental soma ou pelo psicossoma. E aí foi a questão que, assim, nos relatos que eu sempre vi de IQM e nos depoimentos, havia sempre uma característica que eu identificava mais como de psicossoma. De corpo emocional. De corpo emocional. Mas envolvendo um contexto, um teatro. Eu me vi, eu vi a minha vida passar, e a minha não teve isso, eu não vi, eu era apenas o meu pensamento. Isso que eu ia perguntar, você estava num lugar que você via luz nada, escuro, nada. Eu era só meu pensamento, nada existia, não tinha forma, não tinha luz, nada, era eu num espaço-tempo, apenas eu existindo. Eu existo. Você nem sabe dizer aonde era. Nada. Eu era um espaço-tempo sem dor, nada. Aquela sensação imensa. E aí foi que eu comecei a pesquisar e disse assim, a minha IQM tem como hipótese de ser de mental soma. Eu posso ter, naquele momento em que eu tenho tubo de energia me puxando, eu tô saindo do corpo ali pelo psicossoma. Então eu devo ter saído pelo psicossoma num primeiro momento e depois ter saído e depois pelo mental soma. Então você estava de corpo sutil, aquele que tem forma, e deixou o corpo mental, aquele corpo que mais avançado que não tem forma. Exatamente, exatamente. E foi aí que eu comecei a refletir e trazer a cognição para o evento que aconteceu comigo. Porque o que acontece? Aquela tua pergunta que você fez antes, Leonardo, como é que você entende nesse contexto todo, se não foi alucinação, se não. Primeiro, assim, eu tenho os dados, os fatos e parafatos que norteiam a nossa pesquisa. Primeiro, eu tinha o fato de que, primeiro, recebi a extrema-unção. Segundo, o diagnóstico médico da família, da equipe médica toda, no meu estado de não ter mais, a família inteira já tinha se despedido de mim.
Meu pai tinha vindo no interior, meus irmãos, todos. Eu tenho essa experiência. E o meu organismo começa a se recompor? Possivelmente logo depois dessa experiência. Exatamente. E esse negócio da extremunção que ela falou, é engraçado que vários relatos têm isso, né? O do Amaury Pontieri também tem. Também apareceu um padre para ele, também falou a mesma coisa. Então parece um ponto comum aí de várias EQMs, né? E você até comentou que talvez fosse um padre intrafísico ali mesmo, mas... Eu nunca vou saber, né? Nunca perguntei como também. existem muitos relatos de EQM com exatamente essa situação, pode ser que tenha sido um padre extrafísico mesmo. Pode ser né? também. Eu nunca havia pensado sobre essa hipótese, né? De ser um padre extrafísico. Porque no caso do Amaury, ele até citou que tinha uma pessoa que foi falar alguma coisa, mas que era ele, depois foram ver que não era um menino, não sei o que. Acho que era um menino, né? E depois não tinha ninguém naquela que entrou lá, e ele achava que era alguém físico. Mas eu assim, como eu não tinha energia para abrir os olhos, assim, eu não tinha, cada vez mais, eu estava mais longe da realidade, eu só ouvi. Então é possível que esse padre também, né, tenha sido alguma coisa da minha consciência. Ei, Romy, e aí, assim, essa questão que a gente falou, né, da tua volta e a energia que você colocou para se recuperar e a recuperação rápida, né? Que você comentou que em 10 dias já estava em casa e já foi fazendo as tuas coisas. Claro, existe um processo do teu corpo físico ali, de recuperação muscular, né, da própria cicatrização ali, mas a tua recuperação foi rápida, né? Total. E isso possivelmente tinha a ver com essa força que você tinha, assim, de saber o que você tinha que fazer. Exato. E essa... Talvez esse é o mental que mudou, que você falou, né? Porque Esse você é o veio mental. com uma certeza íntima, bom, agora eu sei o que precisa fazer. Exato. E isso norteou a minha vida dali para frente, porque depois da questão da hepatite C, eu tive um diagnóstico de câncer de colo do útero no nível 4. A médica... Só coisa leve, né? Só coisinha... E a médica, quando veio, me pediu para ir ao consultório, ela saiu do consultório, saiu numa antessala, os pacientes estavam lá aguardando, era uma sexta-feira, ela tremia e dizia, tem uma notícia muito ruim para te dar. E eu estava muito calma. Então, assim, ela me deu a notícia, eu disse, não tem problema, qual é o próximo passo? Isso era uma sexta, no sábado, ela podia operar, eu operei no sábado. Então, assim, e aí não era o meu organismo, e aí eu tenho uma outra hipótese de ter macrosoma regenerativa menor. Por quê? O meu organismo, ele se recompôs, o que ele tinha? Tinha células malignas no meu útero, ele necrosou, a médica quebrou o bisturi para tirar aquela necrose, ela fez uma colonização, eu segunda-feira estava trabalhando. Só então para contextualizar, então macrosoma diz que é um corpo adaptado para a vida. Então, provavelmente você tem um corpo maceteado, mais potente para regeneração. Exatamente. Porque baseado em tudo que você teve, realmente parece que tem uma... No mínimo algo diferente aí, sim, né? Digamos que um corpo comum não aguentaria o tranco que você aguentou até hoje. Mas o que eu entendo, assim, que eu trago dessa EQM é que alguma coisa aconteceu no extrafísico que me deu uma retilariedade pensênica e uma força interna mental muito forte, assim, para todos os contextos da vida que se colocaram depois disso, inclusive. Romy, eu tenho uma reflexão para fazer aqui em cima desse relato, que eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas talvez valha a pena aqui, né? Então veja só, eu acho que são 2 elementos aí que vale a pena pensar. Primeira coisa é esse relato que você trouxe de ter sido adversária do seu filho em vidas passadas lá atrás, né? Roma antiga e tudo mais. Então, existiu uma recomposição kármica a ser feita aí, né? Então, assim, é uma conta pendente, uma conta a ser paga ali com aquela consciência que veio como seu filho. E o que poderia ter acontecido de diferente nessa experiência? Teria você, quando aconteceu essa hemorragia, e quando aconteceu essa experiência de quase morte, você poderia ter ido por outra linha de raciocínio que ia se sentir vitimizada por essa situação toda. E aí, em se sentindo vitimizada, você não ia voltar.
O que você fez foi uma virada em assumir a responsabilidade e falar assim, bom, então, apesar do que eu tô vivendo aqui, apesar de eu me ferrar reconstruindo o meu corpo aqui, essa consciência, que é o meu filho, hoje, depende de mim, eu vou bancar o que precisar ser feito, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque essa consciência depende de mim, e eu vou fazer o que... Entendeu? Essa virada é uma coisa que você cortou a vitimização. O ciclo da vitimização foi interrompido ali. Você poderia ter ficado na vitimização e você não teria voltado. É possível. Entende? Mas quando você... E veja só, esse corte da vitimização, isso se estendeu depois. Porque você poderia ter voltado dessa experiência, visto a tua situação, visto que você estava sem músculo, vindo que ia ter que reaprender a andar, reaprender a fazer um monte de coisa. Mesmo assim você não se sentiu vítima. E você poderia ter se colocado na posição de vítima. Isso é uma coisa que o Djalma sempre fala também, que ele veio 2 episódios aqui, a gente explorou muito essa questão da vitimização. É verdade. Porque você tá numa posição em que você pode se colocar como vítima, entende? E você não quis assumir esse papel de vítima, você fez o contrário disso. Eu assumi uma posição de anti-vitimização. Exatamente, e você pega o nosso mundo hoje, essas novas gerações que estão vindo aí, é o contrário disso. É uma geração completamente frágil nesse sentido da vitimização, em que qualquer situação se sente vitimizada. Aí eu acho que eu vejo assim, ó, que alguma coisa aconteceu também nesse processo de eu recebi esse aporte energético, porque eu voltei com uma ortopensinidade, com uma retinilidade pensênica muito mais pragmática. Então, qual era o meu raciocínio? Se eu chorar agora, porque, ó céus, por que isso aconteceu comigo? Eu vou ter um desgaste energético que eu mesmo que vou ter que me recuperar depois. Então, o meu raciocínio era assim, perda de tempo. Exato. Isso é o corte da vitimização, porque você poderia ter voltado e pensado assim, poxa, meu filho depende muito de mim, mas olha só meu estado, olha a minha situação, olha como é que eu tô, e daí você desmorona com a vitimização e você falha, e veja só aonde que esse raciocínio leva. Se você tivesse caído nesse raciocínio, porque é fácil cair nisso, entende? A vitimização é um discurso que encanta a pessoa cai nisso, a pessoa se permite entrar na vitimização. E aí você ia falhar com teu filho e não ia fazer a recomposição. Você não ia fazer o que precisava ser feito. De ser a mãe dele. De ser a mãe dele, exatamente. E você ia falhar e como é que ia ficar essa situação kármica? E você sabe que a impressão que eu tive pela vestimenta que o amparador me apresentou, é assim, vem de mais de 6 séculos isso. Isso é muito antigo. E imagina, levei 6 séculos para ter uma oportunidade de vir, e eu acho que aquela carta, eu tenho como hipótese, depois eu fiquei refletindo, que a carta que o meu marido escreveu no nome desse filho, para mim já era essa consciência já tentando se manifestar, se aproximar, percebendo que eu já estava não querendo filho, que eu queria focar muito na minha carreira e tal. Então ele foi uma forma de ele sensibilizar e se manifestar através do pai. E veja só, né? Então eu acho que já havia a consciência que já estava se manifestando, porque a gente levou, e eu acho que isso veio também do nosso curso inteiro, da nossa preparação para a Ressoma, combinar isso, nós combinamos isso. Pode ser. E veja só. Eu tenho como essa hipótese também. E aí, como assim? Se eu perdesse se realmente eu tivesse dessomado, quantos séculos eu levaria para recompor isso? Ou, pelo menos, eu teria perdido essa oportunidade. E uma coisa que dá para pensar também é o seguinte: a lembrança, a rememoração que você teve da relação com esse teu filho era vocês dois no papel de guerreiros ou de cavalheiros ali, né? Sim. Até que ponto, mas assim, a pessoa não achar que eu sou doido, a gente só tá extrapolando um raciocínio aqui mateológico para tentar achar algumas respostas, né? Tudo é válido, mas veja só, até que ponto você não tirou a vida dele lá 6, 7 séculos atrás e ele não teve uma hemorragia? Dentro de uma batalha, de uma guerra, de um duelo. Tu sabe, Leonardo, pelas dores que eu passei
naqueles... Eu sei que não existe isso, a questão da gente ter que... As coisas não são olho por olho, dente por dente, não tem isso. Mas essa questão de... Muitas vezes eu pensei, por que eu precisei sentir a dor do fígado se desmanchando? Ainda mais sem uma justificativa lógica para isso acontecer. Isso foi... Parece que foi uma coisa meio espontânea que aconteceu, né? Por que você precisava passar exatamente por isso? Eu sempre perguntei assim, a dor que eu... E aí, a partir daí, uma das consequências também, de tanta dor que eu passei, de você sentir um órgão teu se decompondo, e você tá viva ali, a dor, nada fazia passar aquela dor. Eu fiquei pensando assim, o que acontece para que a gente se sensibilize e que a gente precise viver aquela experiência? E muitas vezes eu pensei assim, será que morte foi essa? Que deve ter feito de uma forma assim muito cruel, inclusive, para eu perceber que eu tinha que ter esse aprendizado. Não sei se a gente não está viajando. Agora, eu tenho também outra possibilidade, outra hipótese. Por exemplo, você falou que não estava muito afim de ser mãe, você tinha outras prioridades. Então, talvez uma possibilidade, a gente pode pensar o seguinte, talvez toda EQM pode ter se passado para que você possa se posicionar. Não, mas não posso deixar meu filho, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que voltar por ele. Assunção da maternidade. Assumir essa maternidade. Porque se não for, acho que se não fosse isso, se fosse bem resolvida, veio um filho, mas já tinha um caso antigo do passado, então... Eu percebo, eu também é uma questão que eu refleti bastante. Eu penso que eu precisava, e eu acho que não só em relação ao meu filho, esse posicionamento se deve a um grupo que estava de consciência, que estava ali junto. Seres extrafísicos ali, né? De consciências extrafísicas, que possivelmente nós éramos de grupos opostos. A gente nunca está sozinho, a gente sabe disso, né? Que a gente sempre tem companhias, as dimensões elas se interrelacionam. E eu penso, também trago como essa hipótese assim, ó, tinha um grupo de consciências extrafísicas antagônicas a essa recomposição. Quando eu me posicionei, disse assim, somente eu posso ser a mãe desse, que mudou completamente, eu tive a expansão e aquele sentimento de empoderamento, eu acho que foi nesse momento que disse assim, olha, a partir de agora é comigo. Eu precisei, talvez, diante dessas consciências extrafísicas, eu precisei desse posicionamento, ter passado por tudo que eu passei. Então, de uma certa forma, eu penso que essa moratória que eu tive, né, de segunda chance de viver, de voltar, me deu uma certa moral com esse grupo de consciências, se elas existirem. Uma força moral de dizer assim, olha só, passei por tudo isso, tá? E olha só, né? Porque o que eu vivenciei aquele tempo de UTI ali era coisa de maluco, né? Não é uma coisa que você supera facilmente, não. E deixaram... Eu brinco que depois disso, qualquer coisa que eu vá fazer, eu disse assim, eu quero anestesia, não quero... né? Fiquei sensível à dor. E aí você passou por tudo isso, se recuperou, não sei quanto tempo levou, mas daí encaixaram outras situações de saúde aí, mas você se recuperou, né? E você tendo essa assunção como mãe, tendo esse posicionamento firme da assunção da maternidade e tudo mais, como é que foi a tua relação com teu filho? E que você avalia disso aí? Se você vê sinais, assim, de dificuldades que vieram do passado em função dessas recomposições, ou se você vê que essa relação caminhou para uma recomposição interessante depois desse teu posicionamento, como é que você avalia isso aí? É difícil de falar assim, porque a gente não tem a visão do extrafísico, né? Mas a primeira coisa que eu cheguei em casa, quando eu cheguei, ele estava no bercinho ali, eu olhei para ele e disse assim, meu filho, muito prazer. As minhas palavras foram isso. Meu filho, muito prazer, eu sou tua mãe e a gente vai se conhecer.
Foram as palavras que eu tive com ele. E ao longo da infância dele, ele tinha atitudes assim, ó, que extrapolavam assim de querer ir embora, de querer morar na casa da avó. Às vezes ele tinha umas atitudes meio agressivas e tal. E eu percebia que era uma questão assim, eu não quero ficar perto de você e tal. Eu chegava, que fazia carinho, ele não gostava. Ele se afastava. E o que me ajudou nesse processo todo foi a assunção da maternidade. Que eu olhava para ele e disse, meu filho, você quer ir embora de casa? Você pode ir. Você quer ir embora para casa da avó? Se morar na casa da avó? Você pode ir. Mas eu quero te dizer uma coisa antes. Se você for, eu te levo, mas eu vou sentir muita saudade. Eu não gostaria que você fosse, porque você é meu filho e eu te amo. Eu quero que você more comigo. Com o papai aqui. E então, a partir dessas atitudes, ele de querer ir embora, de não querer ser abraçado, não querer que eu fizesse carinho com ele, eu brincava com ele, disse, você não gosta? Então a gente vai brincar. Então eu levei mais para o lúdico, e isso foi trazendo, eu sempre me colocando na posição de ter maior maturidade do que ele, de acolhê-lo. E assim ele foi dissipando essa questão de reatividade, ele se tornou mais... Quando eu me lembro que quando a última vez que ele disse que ia embora de casa, ele ficou na escada do prédio umas 2h30 numa temperatura de uns 10 graus, muito frio, com a mochilinha dele sentado lá. Eu pensando assim, não, deixa ele ir dessa vez, que ele vai sentir muito frio e vai voltar. Ele não voltou. Eu tive que ir até a escada, realmente de novo falar para ele, olha, eu não gostaria, se você quiser, você está aí ainda, fazendo surpresa. Vamos voltar para casa? A mamãe quer que você volte para casa. Então foi todo um processo de eu te amo, de falar, de repetir isso e tal, e as coisas foram entrando para Hoje... E que idade ele tinha? Com você? Mal caminhava. 2, 3 aninhos. 2 anos, primeiro. Mas já desde bebê ele não gostava. Sabe, abraços e tal, ele não gostava. Depois foi normalizando Depois isso. entrou no processo, depois foi. E enquanto você estava grávida, existia um pensamento assim de, putz, não queria? Não passou por isso? Não passou por isso. Não passou, e a gravidez foi toda tranquila. Então, assim, eu acho que foi o meu posicionamento com ele que foi mudando. E hoje eu olho assim, ele se emancipou aos 21 anos, coisa que é incomum. Ele foi morar fora do país, trabalhar num programa, ele passou num programa de trainee internacional, foi morar na Bélgica, e assim, uma vida bem independente. A nossa relação é uma relação de respeito mútuo e admiração. E até hoje é assim. Quando ele precisa, eu sou a conselheira dele, eu sou amiga, minha casa está aberta para ele, mas esse respeito, assim, ó, eu respeito ele com uma consciência, ele me respeita, por exemplo, a questão de parapsiquismo e tal, ele é ateu, não acredita em nada, o princípio da descrença é extremamente forte nele, e está tudo certo. Ele veio já 2 vezes a Foz do Iguaçu, conheceu a Conscienciologia, ele observa, vê, mas assim, olha, questiona. Então, assim, eu respeito completamente isso. Que idade ele tem hoje? 36 anos. Então, hoje ele faz uma carreira internacional, não voltou mais, né? Saiu com 21 anos, se emancipou. Então... Ele é teu único filho? Meu único filho. Depois dessa experiência, eu não fiquei com... No teu caso, dá para perceber bem como cada processo era individual, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas têm uma ideia de que na Conscienciologia é errado ter filho. Pessoas de fora têm muito essa visão, como se a gente fosse contra a maternidade. E o teu exemplo ele cai muito bem, porque dá para ver que em certas condições a pessoa não ter filho é imaturidade. Então, no teu caso, você precisava ter filho. Então, isso é um ponto que é importante deixar claro.
dependendo da causa, daquela consciência, é importante ela ter o filho por uma série de razões. Muitas vezes de vidas passadas, do teu histórico pessoal, muitas vezes já foi combinada essa maternidade, essa paternidade antes do renascimento. Então, acho que para você, apesar de você não conhecer nada desses assuntos, mas você vê que no teu caso, ó, você tem que ter filho. Já tem uma cartinha aqui preparando, já tem não sei o que, para quando chegar a hora você poder ter uma postura diferenciada. Então, a maternidade ela pode ser sim muito importante dependendo do caso da pessoa, né? Eu acho que, exatamente, Alexandre, eu acho que a gente não pode massificar nada, generalizar. Cada um tem que saber da sua vida. E assim, eu chego na Conscienciologia, nessa mesa, com 4 meses de Conscienciologia, os amparadores colocaram um tapete vermelho para mim. Porque não só no curso do Praxis, eu continuo naquela semana em Foz do Iguaçu, eu vou numa dinâmica da TENEPS, o amparador me tira do corpo e me leva para o Valdo Vieira. Fora do corpo. Fora do corpo. E ele estava como Valdo, como Zéfiro, como é que ele estava? Simplesmente, Era o Valdo. eu não entendi nada novamente, né? Tava verdinha. Eu saio do corpo, obviamente que não era eu falando, era a minha consciência. Eu disse, cheguei. Ele estava sentado num pergolado, olha as questões assim interessantes, né? Num pergolado, num pôr do sol maravilhoso, olha o conteúdo disso, né? Cheguei tarde, mas é no pôr do sol. Era entardecer. Ele sentado no pergolado, olhava para baixo, não sei se estava jogando energia, se estava lendo um livro, mas ele estava de chapéu, sentado, e eu apenas uma alegria assim que eu jamais senti nessa minha vida intrafísica, alegria de dizer, eu cheguei e volto pro corpo. Então... Isso em 2019. 2019. Então, assim, são algumas experiências que me trouxeram algumas comprovações. Primeiro, eu já conheci o Valdo. Eu havia combinado de chegar na Conscienciologia. Como eu cheguei no entardecer, mesmo assim eu fui lá dar um oi para ele. O Valdo era muito chegado dos celtas, né? Mas eu acho que eu acho que é mais recente até. Eu acho que é uma amizade já. E esse amparador que, para mim, eu não descarto a possibilidade de ter sido o Valdo fora do corpo. Rome, quando você chegou na Conscienciologia, o teu filho já tinha mais de 30 anos de idade, né? Sim. Eu imagino que você deve ter feito muita reflexão em cima disso, né? Dessa posição. Como é que você avalia isso hoje, assim? Teu papel, e o teu papel de mãe que você quis assumir lá na tua IQM lá atrás? Eu acho que assim, hoje, essa experiência, independente de qualquer coisa, me tornou um ser humano melhor. Na minha profissão, como mãe, como irmã, como amiga, como tudo. Eu acho que a IQM não é algo que a gente deseje para ninguém. Não acho. Acho que é algo que é patológico. Ponto. Mas que ele tem os seus efeitos, que no meu caso teve efeitos assim... claros, né? Muito, muito, muito claros. E que o que eu aprendi nessa IQM me tornou uma pessoa melhor. Acho que hoje, com os conhecimentos que a gente tem da Conscienciologia, a gente tem outras ferramentas para fazer as reciclagens. Não precisa passar por uma IQM, de forma alguma. Mas, por alguma razão, eu precisei vivenciar isso. E aí, o que eu tiro disso? Eu me tornei um ser humano melhor. Só por isso valeu a pena. De eu ter passado e não, meu filho também. Sempre trouxe isso. Que bom que eu vivenciei isso. E com que eu me tornei, como eu me tornei um ser humano melhor, independente que eu venha a ser completista ou não, se eu tô que eu vou cumprir a minha ProEx totalmente, que eu estou me esforçando para tal, mas eu acho que essa vida já valeu a pena. Só por essa experiência e as reciclagens que eu já fiz e o ser humano que eu me tornei, com certeza eu já tenho um ganho aí enorme.
Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu vivi. Eu agradeço. Tenho, assim, o meu livro de credores, de agradecimento a tudo que eu vivenciei, porque eu acho que ninguém chega na tua vida de graça e nada te acontece porque não era para acontecer. Sim. Eu acho que eu precisava dessa experiência, ou eu estava repetindo, ou eu precisava me conscientizar disso. Alguma coisa que eu não sei, que eu vou saber quando eu voltar para casa. Agora, de qualquer forma, a gente pode dizer que Obrigada. as vidas são... A vida como um todo, ela está se recompondo, ela está se reerguendo. Você, do teu jeito, conseguiu lidar de uma forma diferenciada. Se a gente for pensar também, o teu filho de alguma forma também, porque ele, querendo ou não, ele voltou para a Europa. Até que ponto ele não está com os pares dele? Bélgica provavelmente tem um histórico aí do Império, né, Romano, tá lá. Então, Olha só, quem ele está reencontrando? olha só, ele foi para a Bélgica, né? Aham. Aí depois ele volta para o Brasil, porque aí vem as sincronicidades que eu não comentei. Meu filho se tornou pai aos 25 anos, Mesma idade. mesma idade. Também de uma forma assim não esperada. Ele se separou também com o filho dele com 8 anos. Então eu fico olhando para essas questões. Quando eu visitei pela primeira vez na Europa, o primeiro lugar que a gente foi visitar, Roma. O Coliseu. Vocês foram no Coliseu. No Coliseu. Uma bela porta de entrada, né? Então, assim, essas sincronicidades que a gente começa a olhar e contextualizar, aí depois ele volta para o Brasil, o filho nascer aqui, aí ele volta, depois volta para a Alemanha, aí hoje ele está em Paris. Então, faz carreira lá com ele. Mas, realmente, a Europa ainda está um núcleo Tá forte nele. do que ele ainda precisa viver. E eu já estou abrindo mão. Sim, a tua parte basicamente foi feita já, né? Esse foi o ponto prioritário. O que você podia dar de oportunidades, o que você podia dar de afeto, de instrução, foi... Teu papel tá feito. Né? Eu acho que nesse aspecto, sim, eu trago isso como cláusula pétrea da minha programação assistencial. Uma delas, né? A maternidade. E hoje, assim, Romy, você entendendo todo esse processo com outro nível de maturidade, já conseguindo fazer várias avaliações da tua vida, de tudo que você passou aí em relação à própria EQM, em relação com teu filho, essas recomposições. E agora, o que a Romy vai aprontar daqui pra frente? Olha, agora eu tô numa fase tão maravilhosa que eu tô podendo fazer aquilo que eu sempre quis fazer, estudar e estudar a mim mesma. Que eu acho que a gente é tão complexo. Você vê, eu levei mais de 3 décadas para entender, começar a ter cognição de um processo que eu vivenciei. Nós não damos saltos. A mente, a gente leva, às vezes, um fenômeno que nos acontece, a gente leva décadas para começar a ter alguma cognição e começar a encaixar e colocar nesse quebra-cabeças que é a vida. Porque nada vem, a gente não chega aqui nessa dimensão com uma cartilhazinha dizendo assim, a programação eu vejo que a Checklist, né? não, eu acho que a programação é assim, ó, é um caminho, mas ele não te diz por onde você tem que ir, é só uma jornada. Então existem muitas variáveis que você pode acrescentar e que você pode não executar. Então hoje eu estou vivendo um momento que eu acho que é poder olhar para mim, poder escrever. Então eu estou me dedicando ao desenvolvimento do meu parapsiquismo. Você escreveu esse relato agora também num artigo, né? Escrevi Então quem quiser acessar esse... na revista da CIP, no Simpósio de Portugal. Como que ficou o título do artigo, para o pessoal pesquisar? Ficou a EQM como um processo recinológico na recomposição grupo kármica. Da maternidade como recomposição grupo kármica. E a gente pode até colocar Comentário, né? no comentário ali o link para o pessoal acessar, né? Quem quiser se legal. aprofundar aí na Isso. tua experiência pode ir Bacana. lá procurar, né?
E é isso, eu acho que eu tenho esse momento de expansão do meu parapsiquismo interassistencial, de ter mais lucidez quanto aos eventos. Eu vejo essa sua dedicação, realmente está participando de várias atividades aí para ampliar teu parapsiquismo, então chegou no momento de investir para valer nisso aí, né? E de fazer, eu acho que aí deixar um legado também, né? De trabalhar essa questão de por que a gente desenvolve o parapsiquismo. Né? Desenvolver para a gente ter fenômenos, não. É para poder assistir outras consciências, para poder ajudar. A gente não vive sozinho, a gente vive em dimensões, né? Estamos numa dimensão intrafísica, mas tem Isso outras dimensões. Isso é uma coisa interessante, né, Romy? Porque você pensa assim, isso que você falou eu acho importantíssimo, né? Ter parapsiquismo para quê? Para ficar tendo fenômeno? Não. E aí, aonde que chega isso, né? Qual que é o saldo disso? Você pega a própria EQM que você teve mesmo. Aí alguém pode assistir o episódio e falar, mas ela não entrou num túnel enorme que aconteceu isso, encontrou tal entidade. Não. E aí, né? E aí, o que o parapsiquismo pode proporcionar para uma pessoa se for um show pirotécnico que é um monte de fogos? Não tem fogos. Não tem fogos. Não tem parapsiquismo sério mesmo? Não tem. É o parapsiquismo pé no chão? É esse que você... Ele não tem show. O que você faz para se transformar num ser humano melhor e para ajudar os outros para ajudar os outros com mais profissionalismo, com mais profundidade. Exatamente. Tirando o ego, tirando vaidade, tirando orgulho, aquele negócio assim de... Tirando arrogância. Ajudar efetivamente o outro, né? Exatamente. E aí o que eu vejo, assim, ó, a experiência para você serve, para mim serviu, para eu entender como é que se faz, como é que você pode ser mais humano, mais... Quando você vive, tem a experiência do que é você passar por algo de quase morte, de viver 30 dias em cima de uma cama de UTI, cheio de aparelhos, sofrendo. Falecendo, né? Reduzindo definhando, dia a dia, você tem um valor para a vida. Você entende quando um outro está numa situação próxima de estender a mão, porque você já viveu isso. Então, assim, você se sensibiliza mais, você se torna um ser humano diferenciado. Não tem como você passar por uma EQM e sair ileso. E o que a gente sempre comenta aqui, que veja, esse é o 5º episódio que a gente fala da EQM, e a gente sempre repete o seguinte, né? Até você já falou um pouco sobre isso na tua fala, que a EQM não é... A gente não deseja pra ninguém, né? Porque não. É uma coisa super traumática. Quantos meses demorou pra você se recuperar disso aí, né? Mas você voltou diferente. Sim. A tua vida foi uma antes e depois dessa experiência, né? E o que a gente fala sempre é o seguinte, né? O que você deixa de recado pro pessoal que tá assistindo aqui? Que reflexões que essas pessoas podem fazer, ou que dica que se deixa para esse pessoal, que tipo de raciocínio que eles podem, né, construir para ter uma ampliação, sem precisar de uma EQM, né? Porque a EQM expandiu muito tua forma de pensar, de olhar para a vida, de olhar para os outros, mas nem todo mundo precisa passar por isso, né? Então, o que você deixa de mensagem para essa turma aí? Eu acho que o que eu deixo de mensagem é o seguinte, que eu aprendi a ser um ser humano melhor. Então, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, faça. Nunca se arrependa do que você fez, e sim pelo que você deixou de fazer. Sempre que surgir uma oportunidade e alguém tiver à tua frente e precisar de alguma coisa, de precisar de ajuda, seja qual for, se disponibilize. Não perca essa oportunidade, porque a vida são oportunidades. Então hoje eu reflito muito todos os dias que eu saio de casa, que eu estou em casa, quais são as oportunidades que a vida está me dando para fazer para sair de mim mesma. Porque a vida não é a gente não vive aqui. A vida nos oferece a oportunidade da gente olhar para a gente, de crescermos, da gente poder ser melhor, mas a gente se vê no outro, o outro que nos ensina. Quando eu tenho uma referência de alguém chegando, que eu estou pedindo ajuda, e ele diz assim, eu não posso te dar essa ajuda, porque todos vêm aqui me pedir ajuda, eu aprendi como não ser assim. Então, às vezes, a gente tem que pegar as nossas experiências, não precisa olhar de ninguém. Olha para as nossas, no dia a dia que a gente tem. O que eu posso, o que eu não gostei, que eu não vou repetir com o outro.
Eu acho que se a gente só fizer isso, se eu não gostei disso, é porque isso não foi legal. Por que eu vou estar fazendo com outro se algo que eu vi que não foi bacana, ou então trazer para si, por que eu não gostei? O que eu preciso entender que não tá ainda, digamos assim, pacificado em mim? Pô, isso é de uma sabedoria. Obrigado por trazer isso aí, sabe? Porque isso vem para corroborar o que a gente estava falando antes, né? O que é o parapsiquismo? Como que a gente está usando o parapsiquismo? Que você pensar o que é, basicamente, assim, por definição, o que é o parapsiquismo? É a tua capacidade de ter sentidos, de ter percepções que vão além da matéria, que vai além do físico, além do intrafísico. Né? Além dos 5 sentidos. Além dos 5 sentidos, exato. Então você pega assim, como que eu vou usar meu parapsiquismo? Para ficar reproduzindo o fenômeno, encantar as pessoas com isso e ficar manipulando? Não. Olha só, veja só a profundidade que a Rumi está trazendo aqui. Você ter uma experiência parapsíquica em que você vai ter uma expansão de consciência. Essa expansão de consciência faz você entender o cosmos, entender como essa roda da vida gira, entender como o universo funciona e entender que o caminho do universo é a assistência, é a evolução. Então esse que é o objetivo do parapsiquismo, é você entender a profundidade da vida, entender qual que é o caminho a ser seguido e usar o parapsiquismo em favor disso. Em favor da tua própria evolução e em favor dos outros. É isso que você está trazendo aqui. E é no dia a dia, é com o teu colega de trabalho, é com a tua família, é com o teu filho, é com quem quer que esteja à tua frente. É onde você tiver a oportunidade de estar interagindo com alguém, simples assim. E às vezes eu me questiono até que eu vejo que a gente ainda não entendeu o que é. O que é assistência. Eu acho que a gente precisa, não é a gente, é eu. Eu ainda acho que eu preciso evoluir muito nisso. Porque é muito além disso. É muito além. Mas começa por isso. Se alguma coisa te incomoda, tenta entender por que está te incomodando. E se aquilo fizer sentido, não repete isso com o outro. Isso eu trouxe para a minha vida. Eu faço algo por alguém, alguém vem e me agradece. Eu digo, não, se não me agradeça, repita isso com alguém quando você tiver oportunidade. Faça isso. É a forma que você tem, porque a vida é esse ciclo de você dar e você recebe. E a generosidade, ela contagia. Veja quando alguém sorri para você. Né? Eu tenho um exemplo assim, eu ajudei muitas pessoas, mas de onde menos eu esperava na minha vida veio assistência para mim. De um florista que me sorria todos os dias e me dava bom dia quando eu mais precisava, de uma pessoa que eu caio na rua e vem ele, todo mundo passa e ele, quem vem me socorrer, um papeleiro que estava passando, ele tem empatia comigo e diz assim, você está sofrendo, eu caí na rua, torci o tornozelo, me inchou, eu chorava de dor, e ele, a única pessoa que parou e perguntou se eu precisava de ajuda. Então, a gente tem que parar para pensar. Que quando a gente... Não são as pessoas que a gente ajuda que vão nos retribuir. Mas às vezes vem de uma pessoa que você jamais imaginou na tua vida. Vem e pergunta, você está com muita dor, né? Você está precisando que eu te ajude? Você quer que eu te leve até o táxi? Até o ônibus? Então, assim, essas coisas que tocam, que fazem com que a vida vale a pena. Você ressignifica, você para e diz assim, como assim? E Romy, você está num momento, assim, vendo teu momento atual, a impressão que dá é que você está no famoso céu de brigadeiro. Filho encaminhado, vida estruturada, está estudando... Você já pensou qual vai ser o seu desafio daqui para frente? Você pensa em escrever um livro, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que eu não estou no céu de brigadeiro, não. Dificuldade todo mundo tem, mas quer dizer que você tem muitas coisas favoráveis no seu momento atual. Eu acho que eu plantei para poder ter esse momento, assim, que eu pudesse me dedicar a escrever. Eu estou escrevendo, sim, o meu livro. Dá para falar ainda
que é? Ou você Eu acho que aguarda? eu Às vezes tá meio. eu tô falando maduro. eu tô colocando assim um pouco da minha biografia, da minha história, que é uma forma de eu me lembrar de mim, da próxima vida também, Sim. mas assim, trazendo algumas experiências, assim, como é que eu conduzi a vida, como é que é a minha forma de pensamento, o que eu realizei, o que eu ainda preciso realizar, enfim, o livro está a caminho. Eu estou defendendo o meu segundo verbete esse mês, no final do mês. Já estou com o título do terceiro verbete. Então, e o desafio do parapsiquismo, assim, todos os dias eu começo a refletir, assim, a questão da assistência, de ampliar a assistencialidade, de desenvolver uma projetabilidade lúcida, de eu ter um parapsiquismo mais lúcido, que eu possa ter lucidez no extrafísico para assistir. Porque eu percebo, assim, que na minha família, eu vinha, em vários aspectos eu fui diferente, mas eu vejo que eu não nasci numa família de 15 irmãos, né, numa família grande, por acaso. Então tem uma recomposição ali, tem uma responsabilidade também com esse grupo, de pelo menos trazer informação para eles. Então eu acho que os desafios começam agora. Os desafios começam agora. Eu acho que o que eu fiz agora foi ensaio. Foi me dar condições para poder olhar para esse desafio que começa. Então eu vejo que eu vou morrer bem velhinha para poder fazer tudo que eu preciso. E dar aula, né? E me qualificar mais. Enfim, eu acho que tem que sair um pouquinho melhor do que eu cheguei. Esse é o ponto. Se fizer isso, onde for, para onde eu for, vai estar bom demais. Vou estar um pouco mais lúcida. Eu acho que é isso que eu estou buscando. Um pouco mais de lucidez. Da minha parte, mais nada a acrescentar. Bom, acho que é isso. A gente agradece muito aí teu relato, um relato poderoso. Obrigada. E Um aprendizado. as portas estão abertas aí, como você retornar. Se você quiser deixar um recado final aí pro pessoal, só para finalizar. Ou como quem quiser te encontrar, como é que faz também. Olha, claro, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente conversar sobre isso. Para mim é um desafio estar aqui. Eu não gosto de me expor, eu coloquei isso antes. Embora a minha vida sempre me colocou em situações para eu me expor, mas eu sempre fugi delas. E eu vejo que o quanto é importante, porque eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu acho que a vida de cada um de nós, ela é muito rica. Cada ser humano que está à tua frente tem uma história de vida maravilhosa. Você começa a ouvir, e na minha profissão isso me possibilitou demais. Então eu sentava a pessoa na minha frente e disse, conta a história da tua vida. Era assim que eu identificava as pessoas, os talentos, as capacidades, os traços, força delas, tudo assim. Me conta a tua história. E aí eu via como é que ela reagia, eu conseguia, e assim, e isso que eu acho que é o barato da vida. É cada um ter oportunidade de falar um pouco sobre si, e a experiência, a gente evolui muito devagar sozinho. Quando a gente olha para o outro, a gente aprende mais rápido, a gente anda mais rápido, em grupo. E quando se compartilha o que a gente, por mais simples, minha experiência não tem nada nada de fascinante, assim. Ela é uma experiência simples, mas que para mim tem um significado. Então eu acho que cada um de nós tem uma história para contar. E a gente se possibilitar compartilhar, esse espaço aqui da gente compartilhar essas experiências que vão além dos 5 sentidos, da gente poder expandir, falar um pouco disso, eu acho que a gente está num momento bacana nosso, para poder expor isso sem ser ridicularizado, de assim, ó, você é maluco. Você tá tomando um chá né? E não é por aí. A gente entender isso como relato, natural. Tua história, tua experiência, e ela é muito pé no chão, né? É muito bacana escutar um relato tão sóbrio, né, Alexandre? Assim, extraindo conhecimento, extraindo sabedoria mesmo, né? Disso aí. Pois é isso que eu trouxe dessa experiência, né? Porque você vê que não a dor em si nos ensina também, infelizmente, nos ensina também. E talvez eu precisasse passar por isso. Não é desejado, espero que eu não precise mais. Mas
ela me ensinou muito. Principalmente a ser melhor do que eu era. Mas é isso, né, Rome? Assim, todo mundo que passa por grandes dificuldades tira muito aprendizado disso, né? A não ser as pessoas que ficam presas em ressentimento, mágoa, vitimização. Mas quem consegue superar uma dificuldade, naturalmente extrai muito aprendizado dessas experiências que, a princípio, são negativas, né? Mas quando você consegue superar isso, passar por cima das dificuldades, todo mundo aprende muito. O Djalma tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: tudo são recursos. Tudo que nos acontece são recursos. Nada é negativo. Tudo são recursos. Olha para isso como oportunidade, como recurso. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é a chave da gente olhar para tudo. Porque quando você olha como um recurso, você diz assim: o que eu posso fazer com esse recurso? Você já vê um passo à frente. E esse já é um discurso sem vitimização, né? Esse já é por si um discurso, assim, cortando a vitimização, né? Bom, aconteceu uma coisa aparentemente muito negativa comigo, mas, bom, deixa eu olhar com calma, deixa eu ver o que eu posso extrair disso, deixa eu ver o que eu posso aprender com isso. Porque eu acho que a vida é isso, né? Não é o que nos acontece que nos faz melhores ou piores, é o que a gente faz com o que nos acontece. Então é isso. Olha, poxa, aconteceu isso. Eu vou reclamar ou eu vou seguir minha vida? Né? Que bom que eu saí dela com vida. Então, seguir, vamos viver, né? Porque é o que eu me propus a fazer. Mas esse que bom que eu saí disso com vida é um raciocínio que nem todo mundo faz. Tem pessoas que ficam presas no lado negativo disso, né? Olhando pro peso das dificuldades, olhando para... Porque é o momento ainda dessa consciência, né? Ela precisa ainda vivenciar isso. E isso também tem que ser respeitado. Cada um tem o seu momento. Eu levei mais de 3 décadas para entender o que havia acontecido e até hoje eu estou buscando respostas. Então, eu acho que a gente não tem que se cobrar muito também. Cada um tem o seu momento e olhar para o outro e dizer assim, eu levei muito tempo para aprender isso. De que nem todos têm o mesmo ritmo que eu, nem todos têm que fazer. Não, cada um é de um jeito e respeitar. E quando o amparador me perguntou assim, você sabe que terá que reconstruir todo o teu corpo? Sabe o que eu entendi dessa pergunta? Que ele estava checando o meu livre-arbítrio. Olha, você volta, você decidiu voltar, mas você realmente sabe que você vai ter que vivenciar? Porque quando eu falo, quando você toma uma decisão, você tem que ter lucidez sobre o que você está escolhendo. Então, o respeito da multidimensionalidade dos amparadores com livre-arbítrio, assim, eu trago isso. Ele chega assim, deixa eu fazer você tem lucidez o que você vai ter pela frente? Das dificuldades que você vai enfrentar. Exatamente. Você está lúcido para isso? Isso para mim é livre-arbítrio. É deixar eu escolher ainda. Mesmo eu tendo dito, olha, eu vou fazer isso. Mas assim, ó, deixa eu te conscientizar do que você vai ter pela frente. Mas pelo teu perfil de ser mais executora, realizadora, você lida bem. Tarefeira, né? Eu sou bem tarefeira. Tem que fazer, você vai atrás. Você falou, você é um perfil mais javalínico, né? De correr atrás. Eu sou tarefeira. Né? Meta dada é meta cumprida, né? Essa coisa assim. Eu acho que por isso não tem auto-vitimização também, não tem um perfil proativo. Seus talentos pessoais. Mais de raciocínio, assim, de não ficar muito no emocional, né? De fazer a coisa acontecer. Olha, Romy, muito legal o teu relato, impactante. A gente agradece mais uma vez, também agradece todo mundo aí que assistiu, o pessoal que está aí nos bastidores. E ao pessoal que está assistindo aí, a gente deixa um abraço e o convite para se inscreva. Para se inscrever e estar acompanhando os próximos episódios. Muito obrigada. Um abraço.